galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos estudar some and any, much and many. Some and any. Para entender como utilizar some and any, nós precisamos estar bem afiados nos substantivos contáveis e incontáveis, que em inglês são os countable nouns e uncountable nouns. Countable nouns são os contáveis. Nós temos aí como exemplo one apple, two apples. Então, maçã e maçãs, uma maçã, duas maçãs, eu posso atribuir uma quantidade numérica a maçãs, uma quantidade exata. Temos outro exemplo, one child, two children. Então, uma criança, duas crianças. Também tenho aí um substantivo contável. E o substantivo incontável são aqueles que eu posso classificar como líquidos, carnes, grãos, pós, sentimentos. Então, nós temos alguns exemplos aí também. Milk, rice, sugar, money, love. Então, milk, leite é líquido, rice é arroz, grão, sugar é pó, é açúcar, money, né, dinheiro, e love, o sentimento. Esses substantivos, eles dependem de um auxiliar ou uma unidade de medida para poder serem contados. Então, para contar o dinheiro, eu preciso da unidade monetária. Para contar arroz, eu preciso do peso, quilos, né? Então, sempre eu vou precisar de um auxiliar para poder ter uma quantidade dos incontáveis. Some geralmente é utilizado em frases afirmativas, pode ser utilizado tanto com substantivos contáveis como com substantivos incontáveis. Em português, significa algum, alguns, alguma, algumas ou um pouco de. É usada quando queremos nos referir a uma quantidade não definida de algo. Examples, os exemplos aí. Some students arrived late. Alguns alunos chegaram atrasados. Contável, aluno é contável. Só que eu não quis nessa frase expressar uma quantidade exata de alunos. 5 alunos chegaram atrasados. Então, eu especifiquei apenas alguns. Então, eu não determinei a quantidade exata. Certo? Ele é contável, mas nessa frase ele está indeterminado. Não se sabe ao certo quantos alunos chegaram atrasados. There is some coffee in the cup. Há um pouco de café na xícara. Incontável, um pouco. Não se sabe ao certo a quantidade exata. My father bought some books for me. Meu pai comprou livros para mim. Contável. Livro é um substantivo contável. Eu posso dizer 5 livros, 2 livros. Nessa frase também observe que a quantidade não está definida, não está determinada, né? Comprou alguns livros, não se sabe quantos livros. There is some water in the glass. Há um pouco de água no copo. É incontável. Um pouco de água. Lembrando que líquidos são incontáveis, né? Então, aí eu já poderia concluir que nós temos aí onde tem café e água, são incontáveis, né? E nas 4 frases, some tem o papel aí de indefinição de quantidade. Apesar de some ser utilizado na forma afirmativa, existem 2 exceções, 2 casos em que eu vou poder utilizá-lo na forma interrogativa. Que casos são esses? Primeiro, quando eu for oferecer alguma coisa e a quantidade for indeterminada. Geralmente aparecerá, nesse caso, a expressão would like, gostaria, né? E quando eu vou fazer um pedido.
são esses dois casos. Temos aqui o exemplo, né? Would you like some juice? Você aceitaria um pouco de suco? O outro exemplo. Can I have some water, please? Você poderia me dar um pouco de água, por favor? Então, aqui, em ambos os casos, aceitaria um pouco de suco, pouco de água. Tanto suco quanto água são substantivos incontáveis, são líquidos. E aqui está fazendo referência à quantidade, pouco, não é determinada. Então, nesses casos, eu vou poder estar utilizando some. Any. A palavra any, geralmente, é usada em frases negativas, interrogativas, pode fazer referência a substantivos contáveis e incontáveis. Any em inglês significa algum, alguns, alguma, algumas, nenhum ou nenhuma. E é usada quando queremos nos referir a uma quantidade não definida de algo. Então, podemos aí pontuar algumas diferenças entre any e some. Primeiro, que any ele é utilizado em negativas interrogativas, some é para afirmativas, salvo aquelas duas exceções que nós vimos no slide anterior. Nós temos aí o sentido de any para nenhum ou nenhuma, o que não acontece para some, né? Que eles têm em comum que ambos são utilizados substantivos contáveis e incontáveis e se referem à quantidade não definida de algo. Temos aqui alguns exemplos, né? Are there any chocolate left? Ainda sobrou algum chocolate? É contável, né? Is there any piece of cheese left in the fridge? Ainda há algum pedaço de queijo na geladeira? Incontável. There are not any kids in the classroom. Não tem nenhuma criança na sala de aula. Contável, né? Criança eu posso contar. There is not any milk in the jar. Não tem nenhum leite na jarra. No caso, leite, né? Incontável. Então, nós utilizamos aí para dizer se sobrou algum. Aqui, se ainda há algum, nenhum ou não tem. Então, some é mais no sentido de ter, de querer, de quantidade, de existir quantidade. E any já é no sentido de não haver quantidade ou alguma sobra, certo? É nesse sentido mais de que não há. Exceção. A palavra any pode ser usada em frases afirmativas quando acompanhada das palavras if, se e whether, se também, né? Nesse caso, a palavra any também pode significar qualquer. Nesse sentido de frases, quando há dúvida se há probabilidade de algo existir, certo? No exemplo aqui fica mais claro. We will help you if you have any problems. Nós vamos te ajudar se você tiver algum ou qualquer problema. Vejam aí a dúvida da existência. Se houver. Então, é algo que provavelmente não haja. Então, quando eu tenho uma ideia de que não há quantidade, eu uso any. Segundo exemplo. Let me know whether you have any questions. Se você tiver alguma ou qualquer dúvida, diga. Ou seja, se você tiver essa dúvida, provavelmente não tenha. Se houver, diga. Certo? Então, N tem esse sentido de não haver, da probabilidade de que não haja quantidade. Many, much. Many significa muitos e muitas, utilizado no plural. E much, muito e muita, é utilizado no singular. Much e many. Much, ele é utilizado com os uncountable nouns, que são substantivos incontáveis. Many é utilizado com substantivos contáveis.
contáveis, countable nouns. Essa é a principal diferença entre eles. Então, aqui, ó, a large amount, em grande quantidade. Aqui também, ó, em grande quantidade, o que eles têm em comum aqui, né? Vamos usar aqui os exemplos do uso de much. The party was so much fun. A festa foi muito divertida. I did not get much sleep last night. Eu não dormi muito a noite passada. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Então, aqui vocês observam que tem a palavra diversão, dormir e dinheiro, que são substantivos incontáveis. Por isso, nós utilizamos much. Agora, o exemplo com many. She has many friends. Ela tem muitos amigos. There are not many people here. Não tem muitas pessoas aqui. How many properties you own? Nesse caso, nós temos aqui friends, amigos. Eu posso contar um amigo, 2 amigos. Aqui nós temos pessoas, né? Muitas pessoas. Pessoas podem ser contadas. E aqui nós temos propriedades. Propriedades também podem ser contadas. Então, a principal diferença entre eles é a questão da utilização do substantivo contável e incontável. Quando usar how many? Many quer dizer muitos e muitas. Utilizamos em palavras no plural, com coisas que podem ser contadas, né? Isso quer dizer que tudo que é contável, como objetos, que podem ser separados por quantidade, deve ser usado com many. Veja exemplos. I bought many apples yesterday. Eu comprei muitas maçãs ontem. He found many pens on her drawer. Ele encontrou muitas canetas na gaveta dela. If I were a millionaire, I would buy many houses. Se eu fosse milionário, eu compraria muitas casas. Então, observem aqui que nós utilizamos aqui, ó, maçãs, canetas, casas. Esses substantivos estão no plural, podem ser contados, apesar de ter sido usado muitas, mas caneta, maçã e casa são substantivos que podem ser contados, né? Então, esse é o uso de many, com substantivos contáveis no plural. Quando usar how much? O how much, ele é utilizado com as palavras no singular, significa muito e muita, com substantivos que não podem ser contados, como sentimentos, sensações, alimentos que falamos como um grupo, né, líquidos. Exemplos aqui. There was so much water on the bathroom floor. Tinha muita água no chão do banheiro. Então, água é um substantivo incontável. Então, eu utilizo much. I did not get much sleep yesterday. Eu não dormi muito a noite passada. I don't eat much rice. Eu não como muito arroz. Então, quando você localizar, identificar que o substantivo, né, ele é incontável, você já sabe que a utilização vai ser much ou how much, dependendo da frase. Thanks for your attention, class. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Um forte abraço virtual.